Então, eu nasci em Salvador e eu sempre quis ser músico. Eu nunca pensei em outra profissão. Eu sempre tive essa certeza que eu ia ser músico e eu queria tocar rock. Eu queria ter uma banda de rock. É muito fácil você ser músico em Salvador. Na época era fácil, porque a música, a Axé Music bombava. Então, assim, você era só estudar, tocar bem, você ia tocar, porque todo mundo era músico, todo mundo tocava. Só que eu queria tocar numa banda de rock. E aí eu acabei conhecendo um cara em Salvador, Júnior Meira, meu brother, que ele é carioca, tinha chegado em Salvador, o pai dele era militar e o pai dele tinha sido transferido e tal. E nós montamos uma banda e ele falou, cara, eu quero montar uma banda pra ir pro Rio de Janeiro pra tentar a vida de músico. Porque nessa época não tinha internet, não tinha nada. Você tinha que viajar pra tentar. Ou você ia pra São Paulo ou você ia pro Rio. Não tinha nada assim, certo. Na Bahia você ia tocar axé. Então eu acabei indo pro Rio, pra não alongar muito a história, eu acabei indo pro Rio com esse meu brother Júnior Meira. Fomos morar numa AP em Copacabana, que já tava o irmão dele com outro brother. Então foi uma época maravilhosa, você imagina... Pô, 4 caras com 21 anos, os 4... Quantos anos você tinha, perdão? Quando você saiu? Eu tinha 21, 22, quando eu saí de Salvador. E aí, nós moramos nós 4 nesse AP em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então foi maravilhoso, imagina. 4 caras jovens morando em Copacabana, todos músicos. Tipo, não tinha nada no AP, tinha uma geladeira velha, um carpete com ácaro... Mas a gente tava super feliz. Claro. E a gente tava realizando o sonho. Pegou até poste, né? Tentando realizar o sonho. Oi? Pegou até poste também, porque... Cara, assim, a gente não tinha grana. Fez xixi sentado, tipo assim, a gente ia pro Baixo Gávea, que era onde a galera se reunia pra tomar cerveja na rua. A gente colava num vendedor de cerveja ali do isopor. Chegava pro cara e falava, brother, a gente tá com tanto de grana, a gente quer beber, a gente compra só com você aqui, você faz um preço, tá? A gente fazia esse esquema com o cara e a gente ficava tomando cerveja com o cara ali. E foi numa dessas idas pro Baixo Gávea que eu conheci esse rapaz que tá aqui. Ah, então peraí agora. Segura o núcleo Bahia da novela, que a gente vai pro núcleo Romã. Argentino. Corta a cena, o diretor foi para outra cena agora. Onde você tava? Como é que é? Isso foi em 94, se não me falha a memória, 93, 94, eu já morava no Rio, Puxa um pouco mais o vídeo. Melhorou? Pode puxar. Estamos sem Tá fone? bom. Estamos sem fone. É que sem daí a gente não retorno. tem o retorno. Eu fiz um grande ping-pong em Buenos Aires, Rio, minha vida inteira, porque meus pais se separam quando eu tinha 3 anos de idade. E aí meu pai já estava morando aqui no Rio com a gente, né? A gente estava recém-chegado no Rio. Eu vou voltar mais um pouquinho, essa história é legal. ¿Sos argentino, Soy papá? argentino de Buenos Aires. De Buenos Soy Aires. porteño. Buenísimo. Meu pai, quando eu nasci, meu irmão nasce, a diferença entre meu irmão é muito pequena, é de 14 meses. E era a época que o argentino ele tem um lado político muito forte, né? Desde sempre. E naquele momento era a época que o Perón, Juan Domingo Perón, estava voltando do exílio na Espanha. O Perón, baita presidente populista, assim, enfim, um ícone da política argentina. E aí ele estava voltando e as ruas, eu ia falar as calles, as ruas da Argentina, né, de Buenos Aires, tomadas por los montoneros, que eram os apoiadores do peronismo, passando na rua. E meu pai, ele olha assim para mim, pro meu irmão, 2 bebês, e fala, cara, eu não vou criar meus filhos nessa bagunça política, eu vou pro Brasil. E aí meu pai, apesar de já ser formado em medicina pela Universidade de Buenos Aires, ele estava muito com fotografia, então ele veio para cá para o mercado publicitário. Veio para São Paulo sozinho, arrumou agência de publicidade, arrumou emprego, arrumou apartamento, arrumou tudo e falou, bom, agora vou trazer meus filhos e minha mulher. E aí ele estava com um dia livre, um amigo dele em São Paulo falou assim para ele, você conhece o Rio de Janeiro? Ele falou, não, pô, tem um dia livre, não volta pra Argentina sem conhecer o Rio de Janeiro. Bom, meu pai chegou no Rio de Janeiro e falou, São Paulo é o caralho. Vou morar no Rio de Janeiro, porque ele era um fanático de MPB, ouvia Vinícius de Moraes e Garota de Ipanema. E ele falou, cara, isso aqui é tudo que eu vi no inverno. Tem como se apaixonar por Clima ele. tropical. Inverno de tudo. Buenos Aires, Garota de Ipanema, e de repente ele tava ali. E foi o que ele fez. Mudou tudo, conseguiu tudo no Rio de Janeiro, trouxe minha mãe, eu e meu irmão, ou seja, a sua mulher e os filhos, só que na sequência eles se desentendem. Meus pais eram muito novos. E aí minha mãe volta pra Argentina, eles se separam e aí eu fiquei... Tudo isso para dizer que eu fiquei bom tempo da minha vida, da minha adolescência, fazendo Buenos Aires, Rio. Buenos Aires morava um pouco com meu pai, um pouco com a minha mãe, um pouco com meu pai, um pouco com a minha mãe. Até que decidi finalmente
Isso em 87, falar, não, cara, eu vou morar no Brasil, eu vou morar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu já tinha uma veia musical, assim como o Bahia, eu também tinha já meu objetivo de vida, apesar de muito novo, eu já tinha descoberto o baixo, eu já sabia que eu queria ser baixista e tal. E em Buenos Aires eu tinha uma sociedade super conservadora, que eu ia de gravata pra escola, eu tinha 12 anos, eu já fazia nó de gravata, sapato e tal. Uma sociedade que você não pode, naquela época, né? Você não podia andar sem camisa na rua que você era repreendido, você não podia subir no ônibus de short porque sua perna já tinha pelo, mas loucura que aqui no Brasil mesmo? era uma sociedade bem conservadora mesmo. Eu falei, mano, eu tenho isso, eu tenho praia, rock, Liberdade. Liberdade, vou morar no Rio. E vou correr atrás do meu sonho no Rio. E aí, comecei a ter minhas bandinhas e tal, e em 94 estou no Baixo Gávea, com o PG, que é o batera. E aí eu continuo esse núcleo ou vai pro núcleo de lá? Porque agora Não, aí agora se cruza. Exatamente. Agora a gente tem O The Walking crossover. Dead com Fear the Walking Dead. A gente tem, entendeu? As Isso. duas séries se juntam. Você me abordou. Aí Você me nessa abordou. época, Eu tô lembrando. aí estava pra contar a história. Eu e o Júnior Meira, nós fomos pro Rio sem baixista. Por quê? Porque o nosso baixista em Salvador era menor. E aí o Júnior, antes de viajar, o Júnior falou assim, velho, Ivanzinho é o nome dele, Ivanzinho é muito louco. A gente vai morar no Rio de Janeiro, o cara é menor, é melhor a gente ir sem ele, que a gente vai ter que ficar responsável. Eu falei, claro, velho, certíssimo. Fomos sem baixista, no Rio a gente encontra um baixista. Só que, como eu falei, não tinha celular na época, não tinha internet, não tinha nada. Como é que você... É na rua, ou... Baixista! Aí tinha uns classificados que você colocava anúncio. Sim. E as bandas colocavam anúncio. Banda formada, procurando baixista. E a gente fez isso. A gente colocou um anúncio e a gente recebia os caras que queriam entrar pra banda lá no AP. Cara, testamos uns 10 caras. Quando o cara tocava bem, o cara, tipo, era completamente louco, ou a gente via que o cara era, tipo, tá ligado? Mau caráter, irresponsável, a gente não queria problema, mais do que a gente já tinha. Quando o cara era gente boa, porra, visual bacana, pá, gente boa, né? O cara tocava uma merda. E isso, cara, e isso foi cansando. Aí um E o belo Romão dia... é qual? Que toca Não. mal? Aí um Os belo dois dia... ou nenhum dos dois? Valeu, Monark. Um belo dia nós vamos pro Baixo Gávea, a gente andava com um... Não sei se era um Walkman ou um Discman. Com a nossa demo. A gente viajou com a demo. Eu trabalhei um mês em Salvador num estúdio, fiz um estágio no estúdio. E o pagamento eu pedi que fosse a gravação da demo da banda. Caramba! Uma puta estúdio, WR em Salvador. Puta estúdio, assim, era o melhor estúdio. Daniela Mercury gravava lá. Não, todo mundo gravou lá. Preula. Todo mundo gravou lá. Foi o estúdio que fez a Axé Music, assim, na Bahia. E aí eu fiquei lá de ajudante, lá trabalhei lá um mês, uns 40 dias. E aí eu pedi o pagamento, a gravação da demo. E aí gravamos a demo lá. E o Júnior, esse meu brother, ele tinha uma puta noção de gravação já, tanto que ele virou produtor, um grande produtor, ele foi pra esse caminho de vida. E nós abordamos o Romão e o PG, os dois cabeludos, claro, músicos. O PG com a camisa escrito Zildjian, que é uma marca famosa de pratos, né? Era a marca mais famosa do mundo, talvez ainda seja, não sei. Aí a gente falou, bom, aquele ali é batera. Aí o Júnior Meira... Ai, que maravilhoso! Aí o Júnior Meira virou pra mim e falou assim, e aquele ali é baixista. Eu falei, como você sabe? Aí esse Júnior Meira é uma figura, né? O Júnior Meira virou pra mim e falou assim, ele é baixista, rapaz, eu conheço as pessoas. Ele sempre fala, ele fala assim, eu conheço as pessoas, me respeite. Ele é baixista. Chegou lá, E era mesmo. era baixista. Aí mostramos a demo pra eles ouviram. E beleza, estabelecemos esse contato, falamos que a gente tava sem baixista, só que aí o Romão falou, cara, eu já tenho um projeto e tal. Na época era o Flor Eu já de Aço, tocava com o PG já era batera comigo, eu tinha uma banda e assim, naquela época todo mundo tinha 10 bandas. Tipo, era normal o cara ter mais de uma banda. E eu não. Eu sempre gostei de ter uma parada na minha vida e botar toda a minha energia naquilo. Era o foco. E aí eu falei exatamente isso pra ele. Falei, cara, eu já tenho uma banda, mas vou ficar atento. Se eu conhecer algum baixista de bobeira, vou te indicar. Aí continuamos os testes lá em casa. Mas gostei do som deles. Inclusive, fiquei impressionado com a bateria. Era um som mais heavy metal e o pedal duplo era muito bom e era você o baterista. Aí eu era batera. Até então eu não era percussionista. Quem me Da transformou em percussionista foi esse cara. Eu era batera. E eu tocava bem, modéstia à parte, eu tocava bem, né? Eu estudava, eu tocava bem nessa época. E aí, beleza. Aí continuamos testando baixista e tal. E nada. Até que meses depois, 2 ou 3 meses depois, eu fui num show do Megadeth, no Rio de Janeiro.
E teve até uma história engraçada com o Roman durante o show, que eu dei um mosh, a galera me jogou na frente do palco, eu caí no chão. Quando eu caí, que eu olhei, tava o Dave Mustaine do Megadeth me olhando, assim. Você pulou na galera, que nem... A galera foi levando ele até o galera palco foi e jogou levando. ele no palco. Tá, pera, calma. Do chão até a galera te jogando no palco, o que foi que aconteceu pra você ir Você parar aqui pula, em você cima? sobe. Eu pulei na galera e a galera foi me passando. A galera foi me passando. Eu fui surfando no público deitado. Todo mundo Sim. jogando Bahia. Tá. Jogando Bahia. E jogaram o Bahia entre o Ele fala dele palco. na terceira pessoa. Jogaram o Bahia entre o palco e o público. Onde só tem os seguranças. Sei. Eu caí no chão. Eu nem vi o que aconteceu. Eu só abri o olho, eu tava no chão, com o Dave Mustaine do Megadeth me olhando assim. Caralho, Deus, né? Deus, né? Será que eu Aí- cheguei no céu? É. Aí um segurança já pegou, já me levantou. Um me levantou, o da frente já me deu um chute no saco. Quando eu fiz assim, o outro já veio, já me deu um mata-leão e já saíram me levando. Nessa que... E você nem fez de propósito. Eu não fiz nada, me jogaram. É normal, né? Coisa de show. Despreparo da segurança. É. É um show de rock. Quem nunca? 1994. Mas, exato. Esse 1994. é um dado não tinha que- celularzinho pra filmar e depois... Era outra galera. Sim. O que acontecia, ninguém ficava Era sabendo. meu amigo. punk. Era de verdade. Eu só ouço, nessa que estão me levando, eu só ouço uma voz assim. Ele é filho de desembargador, ele é filho de desembargador. Eu olhei assim, era o Roman tentando me salvar. Porque eu tava lá no show também, e aí eu vejo um cara sendo espancado pelo segurança, e eu olho assim e falo, mano, é aquele maluco que me abordou no Baixo Gávea. Eu não tinha encontrado ele antes Eu do conheço show. esse cara. Caralho. Olha que louco. Mano. Ele me viu sendo levado Eu falei, mano, é aquele maluco de Salvador que tá procurando baixista. Achei mó covardia e aquilo. ele teve atitude. Puxa. Ele podia não ter o falado microfone, nada, né? Puxa, E a... Pode ir pra trás. Aí você leva ele. Aqui assim, né? Pode deixar Boa. ele perto. Isso. Bem poderoso chefão. Sim, e aí você viu... E aí eu vi o Bahia sendo levado pelos seguranças, reconheci o maluco lá do Baixo Gávea que tava atrás de baixista. A gente não tinha se E visto aí, no show. Só que, mano, eu era um frango assado. Eu tinha 64 quilos naquela hora, só cabelo. E aí eu apelei pra carteirada, né? O cara é filho de desembargador, larga o O cara! segurança virou pra ele, eu lembro disso, o segurança virou pra ele e falou, cala a boca, senão você vai também. Aí eu... Calei a boca. Você tentou. A atitude Tentei. foi só ali até a Tentei. metade. Aí, bom, me Tentei. colocaram pra fora, eu vi as últimas 5 shows do lado de fora, até o pessoal lá falou, pô, não precisava disso e tal. Eu falei, beleza. E na saída, eu tô indo embora já com o Júnior Meira, esse meu brother, tô indo embora e aí eu ouço, ô, baiano, baiano, baiano. Era o Roman. Aí ele falou, e aí, cara, encontraram o baixista? Porque 2-3 meses depois do nosso encontro lá no Baixo Gávea. E não tivemos contato nenhum entre esses dois encontros. Não tinha celular, não tinha nada. Às vezes, Deus se disfarça de tombo no show. de rock. Às vezes Deus se disfarça de segurança. É. Te dá umas porradas. Isso. Pra depois te levantar. Pra É isso. depois você verdade. encontrar o cara. E aí ele pergunta pra mim, já encontraram o baixista? E a gente continuava na saga de... Não, cara. Aí ele virou e falou assim, cara, faz o seguinte, eu vou tocar com vocês até vocês encontrarem um baixista. Eu não posso, eu tenho o meu projeto, mas eu vou quebrar essa. E aí ele começa a tocar comigo e com o Júnior Meira, esse meu brother. A gente forma esse trio, né? Power Trio. Fizemos um show no Rio de Janeiro, no Garage, lendário Garage. E fomos fazer um show em Salvador, o primeiro palco do rock em Salvador, que foi o primeiro festival de rock dentro do Carnaval de Salvador. Ganhamos uma grana que a gente nunca tinha ganho, porque o cara lá do sindicato do rock entrou na justiça falando, não existe lei que diga que a prefeitura só pode contratar artistas de axé music. E o cara ganhou. E a prefeitura, na época, foi obrigada a fazer um palco do rock no carnaval para contratar bandas de rock. E aí teve um concurso de bandas e as primeiras, sei lá, 30, 40 bandas tocariam. A gente ficou em segundo lugar. Nossa.